Elevando que nela é prominência. Ela é bai, Sinto um Georgia. guerreiro aqui. Georgia. Antes a gente falava alaga planta, alaga xanda, andaga saira, urrianda labaia, suribicada lá na praia. Hoje é elebando que nela é prominência. Georgia, Jomandria, Joma. Os profetas da atualidade aí estão inovando, cara. Esse vídeo é uma relíquia. Que, meu Deus. Tem um guerreiro nessa Tá tarde. muito forte o Tá mistério. mesmo, Se eu tá. fosse você, Vem eu pra corria Iguaba. pra cá. Delve a forerravanda face. Vem pra Iguaba Grande. Eita. Vai tremer O mistério tudo. tá Vai. forte. Até a irmã que tá dirigindo tá sentindo. Só não sente quem não quer. Olha esse guerreiro que se apresenta. Elebaiacando, revasse a céu e Ele é pose. bica mandarabá. Meu Deus. Vem Há um devagar. guerreiro que vai destravar uma guerra hoje. Vem devagar! Vem devagar, varão! Vem devagar, guerreiro! Elevando. Vem devagar. Já nesse rebate. Elebaiacando, Ele é revasse. bandarabá. Tirgue, remuncha, vai, Joma. Elebando que nela é providência. E aí, o que vocês acham desses profetas? Deixa nos comentários. As igrejas evangélicas brasileiras estão deixando de ser cristãs. Sim, elas estão deixando de ser cristãs e isso não é exagero, é um diagnóstico. O cristianismo tem um centro e esse centro é Jesus Cristo. Quando Cristo sai do centro, o que sobra pode ser fé, emoção e poder, mas não é cristianismo. Hoje o que a gente vê são templos com bandeiras de Israel no púlpito, pastores que falam mais de Davi, Salomão e Josué do que do próprio Jesus. E quando falam em Jesus, é o Jesus do sucesso, não o que morreu entre pobres e injustiçados. O problema é que esse novo evangelho cresceu. Os evangélicos já são hoje quase 27% da população brasileira, segundo o censo de 2022. Mas junto com esse crescimento veio uma mudança de conteúdo. O evangelho do reino de Jesus virou o evangelho da vitória. Para entender o que está acontecendo, a gente precisa olhar para a história. O protestantismo no Brasil teve 3 grandes fases. A primeira foi o protestantismo histórico, quando chegaram os presbiterianos, metodistas e batistas. Lá no século XIX, eram igrejas com foco em educação, ética e serviço. A segunda foi o pentecostalismo clássico, no início do século XX, com igrejas que pregavam o poder do Espírito Santo. A Assembleia de Deus, por exemplo, nasceu em 1911 no Pará, com missionários vindos dos Estados Unidos. Ela é uma das primeiras igrejas pentecostais do Brasil, ela e a Congregação Cristã Brasileira. A terceira foi o neopentecostalismo, que começa em 1970 e explode em 1980, e é aí que tudo muda. Essa nova fase traz mídia, marketing, show, teologia da prosperidade e uma visão de fé ligada ao sucesso e ao dinheiro. O culto vira palco, o pastor vira marca e a fé vira produto. Grande parte dessas ideias veio dos Estados Unidos. Lá surgiu algo chamado dispensionalismo, uma forma de ler a Bíblia criada no fim do século XIX. Ela divide a história em eras, como se Deus agisse de formas diferentes em cada tempo. Essa visão foi popularizada pela Bíblia de Scofield, publicada em 1909. Scofield ensinava, por exemplo, que Israel e a igreja são 2 planos separados de Deus, e que o mundo está caminhando para uma grande guerra final, o Armagedon, depois do arrebatamento da igreja. Ou seja, essa leitura transformou a fé numa espécie de mapa profético, onde Israel é o centro de tudo. O teólogo Scofield dizia que quem abençoasse Israel seria abençoado por Deus. E foi assim, preste atenção nisso, foi aí que muitos cristãos americanos e depois brasileiros passaram a ver o Estado de Israel como algo sagrado. Essa Bíblia foi chamada por estudiosos de o livro que fez os evangélicos americanos sionistas. E no Brasil essa ideia chegou junto com as missões e os canais de TV. O resultado é que a fé virou geopolítica. E o que antes era oração virou campanha. E o que antes era evangelho virou marketing religioso com bandeira estrangeira no altar. Enquanto isso, uma outra influência dos Estados Unidos se espalhava. A teologia da prosperidade. Ela começou com pregadores como Kenneth Hagin e Oral Roberts, que diziam que a fé traz riqueza e saúde. O lema era simples: plante uma semente de fé e colha bênçãos financeiras. No Brasil, essa teologia caiu como uma luva num país desigual. Ela prometia ascensão social, cura e sucesso, desde que o fiel fosse generoso em suas ofertas. O problema é que o pobre deixou de ser visto como prioridade e passou a ser visto como alguém sem fé suficiente. A dor virou culpa e a fé virou investimento. O Cristo do Evangelho, o homem que lavou os pés dos discípulos,
deu lugar ao Cristo empresário. A cruz perdeu espaço para o palco e a compaixão foi trocada por performance. Outro fenômeno que cresceu é a judaização dos templos. Muitos pastores começaram a importar elementos do Antigo Testamento. A Arca da Aliança, o manto de Salomão, a fogueira santa de Israel. O templo virou quase uma sinagoga simbólica. O caso mais emblemático é o Templo de Salomão, em São Paulo. Um prédio gigantesco, construído com pedras trazidas de Israel, cheia de símbolos hebraicos e rituais inspirados no culto judaico. Mas há um problema teológico aí. O cristianismo nasceu justamente quando a fé deixou de ser o templo e passou a morar no coração das pessoas. Cristo substituiu o sacrifício do altar. Mas hoje há templos que voltam a cobrar sacrifício, só que em forma de oferta. A partir dos anos 1980, muitos líderes evangélicos brasileiros começaram a adotar o chamado sionismo cristão. Essa doutrina mistura fé com política e transforma o Estado de Israel em símbolo divino. A bandeira israelense passou a estar nos altares e nas marchas religiosas. Israel deixou de ser um país e virou uma profecia. E o cristianismo deixou de olhar para a cruz e passou a olhar para Jerusalém. Essa aliança trouxe algo perigoso. A fé virou instrumento de poder. Pastores começaram a se alinhar a partidos e governos. E o discurso religioso virou plataforma eleitoral. Cristo, que dizia, meu reino não é deste mundo, acabou preso dentro de um palanque. O cristianismo começou como um movimento contra a idolatria do poder, mas hoje parte das igrejas ajoelha diante de um poder político e econômico. Começou nas ruas, nas casas dos pobres, hoje está em templos que vendem bênção em troca de boleto. Começou com Cristo que servia, hoje prega o Cristo que enriquece. Quando a igreja fala mais de conquista do que de compaixão, mais de reinos humanos do que do reino de Deus, ela deixa de ser cristã e vira sistema. O cristianismo precisa voltar para Cristo, recuperar a simplicidade do evangelho e o valor da cruz, a compaixão pelos que sofrem. Precisa parar de usar Deus como patrocinador de campanha e voltar a ser comunidade. Precisa olhar menos para a Jerusalém política e mais para o Cristo do evangelho, porque a fé que transforma não é a que promete vitória, é a que ensina a servir. Uma coisa é eu ser filho de pastor, outra coisa é eu ser filho de uma empregada doméstica. Mas eu tenho orgulho de ser filho de uma empregada doméstica. Sabe qual é o problema da igreja hoje, nacionalmente e mundialmente? É só uma, me pergunte qual? O povo só olha para quem tem dinheiro. Perceba uma coisa, se hoje o filho do pastor de várias igrejas, eu estou falando aqui, cai em adultério e vai ter uma consagração na outra semana, ele é consagrado e vai continuar sendo o que ele é. Mas se for o pedreiro da igreja, é disciplinado, esculachado e some do meio do povo. Já vi inúmeros casos de pessoas que caíram e na outra semana foi consagrado. Por quê? Porque tinha dinheiro, porque tinha patrimônio, porque tinha bens materiais. Mas o pregador lá, que é pai de família, que deu um discurso e caiu, ninguém apoia. As pessoas massacram. Por quê? Porque não tem dinheiro financeiro. Porque o que manda hoje na igreja evangélica é dinheiro. Hipocrisia que tomou os altares. Se o cara é pobre, é disciplinado. Mas se ele é rico, ele continua na mesma posição status. Altar que fica político. Altares que fica pessoa. Não tem problema político ser evangélico. O problema político que está em corrupção e pecado, está dentro da igreja e querendo mandar dentro da igreja. Tava vendo a história aí, o cara traiu a mulher, beleza. Na outra semana foi consagrado. Eu disse, por que ele foi consagrado? Porque o pai dele é dono da marca tal, é dono da sei o que lá, o pai dele sei o que. E o pedreiro da igreja, o pintor da igreja, o porteiro da igreja, disciplinado, escorraçado, só falta expulsar de dentro da igreja por causa que picou. Em nome de Jesus, Deus vai limpar essa raça dos altares. Porque não existe grande e pequeno para Deus, todo mundo é igual. Essa geração vai acabar. Você vai ver o que Deus vai fazer. Pensa que Deus não está vendo esse absurdo de dinheiro que entra nas nossas convenções e pessoas passando fome? Você pensa que Deus não está vendo esse absurdo de dinheiro que é cobrado nas nossas reuniões? Esse absurdo de dinheiro que entra na igreja e pessoas sendo despejadas porque não tem dinheiro para pagar aluguel? Vai pedir desculpa. 12 anos se passaram desde que esse vídeo foi gravado e eu ainda penso do mesmo jeito, que se exploda o sistema. Chegaram a me confrontar por causa dessa mensagem, né? Muita gente, principalmente os grandes aí, tesoureiros de convenções, falou, o pastor tá querendo que pague o aluguel de todo mundo. Não é de todo mundo, mas Paulo disse o quê? Pra gente fazer primeiro pelos domésticos da fé. Aquele que não honra a família é pior do que um incrédulo e negou a fé. Como é que eu vou estar patrocinando exigências de artistas gospel, um membro meu passando fome, cara, um membro meu despejado? Isso não tem sentido. Qual é a religião verdadeira? Que ampara o órfão e a viúva. Eu sou da Assembleia de Deus e eu disse isso no púlpito da minha igreja. Eu volto a dizer hoje.
A Assembleia de Deus, se ela não amparar o órfão, que a pandemia deixou muitos, a viúva, que a pandemia deixou muitos, e o necessitado, ela é a Assembleia de qualquer outro tipo de coisa, menos de Deus.